Em agosto de 1961, a cidade costeira de Capitola, na Califórnia, vivia um verão típico do litoral norte-americano. Ensolarado, tranquilo e cheio de turistas aproveitando as ondas suaves do Pacífico. Conhecida por suas casas coloridas e pela vida pacata, Capitola era um refúgio para famílias que buscavam sossego longe da agitação das grandes cidades. Mas, na madrugada do dia 18 de agosto, algo estranho começou a acontecer no céu escuro daquela pequena cidade californiana. Moradores relataram terem ouvido ruídos altos vindos do ar. Não eram explosões nem sirenes, mas sim os gritos desesperados de milhares de pássaros. As aves voavam em movimentos caóticos, como se estivessem perdendo o controle do voo, mergulhando sem direção e batendo contra prédios e árvores. Algumas delas começaram a invadir residências, entrando pelas janelas abertas ou quebrando vidros com força incomum. Muitos dos moradores acordaram assustados com os sons de asas batendo violentamente contra paredes e telhados. Era como se toda a natureza tivesse sido tomada por uma espécie de loucura coletiva. Os primeiros registros falavam de pessoas feridas por bicadas e arranhões, e animais domésticos correndo apavorados pelas ruas. Não havia explicação lógica para aquilo tudo, parecia mais um pesadelo do que realidade. A polícia local foi chamada às pressas, mas nenhum oficial sabia como lidar com uma ameaça tão inusitada. Enquanto isso, os pássaros continuavam atacando sem pausa, cobrindo as ruas de penas, sangue e pânico. As autoridades locais tentaram entender se haveria algum motivo ambiental ou químico por trás daquela revolta animal. Mas, naquele momento, o foco era apenas um: proteger os moradores e sobreviver àquela noite infernal. E ninguém poderia imaginar que aquele seria apenas o início de um mistério que ecoaria décadas depois, inspirando um dos filmes mais icônicos da história do cinema. Naquelas primeiras horas após o início do ataque, o número de aves aumentava exponencialmente, como se uma frota invisível continuasse a enviar reforços ao céu de Capitola. Entre os pássaros, predominavam gaivotas, pardelotes e outras aves marinhas que normalmente habitavam as falésias e rochedos próximos ao litoral. Porém, seu comportamento era completamente alterado. Voavam baixo, em espirais rápidas, e mergulhavam violentamente contra o chão e as construções. Testemunhas relataram que algumas aves voavam diretamente contra carros em movimento, causando acidentes menores nas ruas desertas. Uma família contou que viu dezenas de pássaros colidirem contra o telhado de sua casa, fazendo um barulho semelhante a pedras caindo. Outra pessoa afirmou ter encontrado seu quintal literalmente coberto de aves mortas ou desorientadas, incapazes de levantar voo novamente. O caos se espalhou rapidamente pelo centro da cidade, com comerciantes fechando lojas e escolas suspendendo atividades por medo de ataques aos alunos. Jornais locais começaram a publicar notícias sobre o fenômeno, gerando grande repercussão regional. Fotógrafos registraram imagens impressionantes de pássaros voando em formação anormal, como se estivessem sendo guiados por uma força invisível. Médicos locais atenderam vários feridos, principalmente crianças e idosos que foram surpreendidos pelos ataques dentro de casa. Muitos moradores começaram a relatar sintomas de nervosismo e ansiedade, afetados pelo trauma daquela experiência surreal. Autoridades municipais discutiram a possibilidade de evacuar partes da cidade, embora não houvesse orientação federal sobre como lidar com uma emergência desse tipo. Especialistas em fauna local foram consultados, mas todos confessaram perplexidade diante da situação incomum. Ninguém jamais havia presenciado algo assim, um ataque coordenado e em massa de pássaros selvagens. E o mais assustador é que, apesar de todo o caos, ninguém ainda sabia por quê. Com o passar das horas, o pânico se espalhou como fogo em uma floresta seca. Moradores de bairros vizinhos, inicialmente alheios ao que acontecia em Capitola, começaram a ligar uns para os outros perguntando se era verdade o que estavam ouvindo. Rádios locais interromperam programações normais para transmitir boletins urgentes sobre o ataque dos pássaros. Repórteres chegaram às ruas com microfones e câmeras, registrando depoimentos de testemunhas traumatizadas. Uma mulher contou emocionada como seu marido precisou usar um guarda-chuva para se proteger enquanto voltava para casa. Outro homem afirmou ter visto uma ave gigante, talvez um falcão,
rasgar a tela de sua varanda e entrar em sua sala de estar. O prefeito da cidade declarou estado de alerta máximo e solicitou ajuda urgente ao governo estadual. Técnicos ambientais foram enviados para investigar se haveria substâncias tóxicas na água ou no ar que poderiam estar causando a loucura entre as aves. Equipes médicas também foram mobilizadas para atender vítimas leves e oferecer suporte psicológico à população. Lojas e restaurantes fecharam as portas, e muitos turistas cancelaram suas reservas, deixando a cidade quase deserta. A imagem de Capitola, antes associada ao lazer e à tranquilidade, estava prestes a ser substituída por uma de medo e caos. Pais mantinham seus filhos trancados em casa, evitando que saíssem mesmo que fosse para buscar comida. As redes sociais, ainda em fase inicial na época, já começavam a ser inundadas com mensagens e teorias sobre o que estaria acontecendo. Alguns acreditavam que era um sinal divino, outros achavam que poderia ser o início de uma catástrofe ambiental maior. Mas a pergunta que todos se faziam era a mesma: por que os pássaros estavam atacando? Diante da gravidade da situação, especialistas de diferentes áreas começaram a chegar em Capitola para investigar o misterioso ataque das aves. Biólogos marinhos, ornitólogos e toxicologistas analisaram amostras de água, solo e até restos mortais dos pássaros. Laboratórios foram montados temporariamente na praça central da cidade para acelerar os exames. Um dos primeiros suspeitos foi o plâncton tóxico, já que episódios anteriores de contaminação marinha haviam afetado aves migratórias. Análises revelaram níveis elevados de ácido domoico nas águas próximas à costa, uma toxina produzida por algas nocivas. Essa substância, quando ingerida por aves, pode causar danos neurológicos graves, resultando em comportamentos erráticos e agressivos. Estudos posteriores mostraram que os pássaros tinham sinais claros de intoxicação, confirmação que ajudou a dissipar teorias mais absurdas. Apesar disso, muitos moradores duvidavam da explicação científica, alegando que os ataques pareciam muito bem coordenados para serem acidentais. Ornitólogos observaram que os padrões de voo das aves eram similares aos de espécies que sofrem crises de orientação causadas por distúrbios cerebrais. Foi descoberto que várias das aves encontradas mortas apresentavam hemorragias internas e lesões no sistema nervoso. Isso indicava que elas estavam sofrendo de uma espécie de encefalopatia induzida por toxinas. Ainda assim, a explicação técnica não amenizava o medo dos moradores, que haviam vivido momentos de terror real. Muitos insistiam que o ataque tinha um componente sobrenatural, alimentando histórias de fantasmas e profecias locais. Para os cientistas, porém, o caso serviu como um alerta silencioso sobre os impactos do desequilíbrio ecológico nos ecossistemas marinhos. Capitola havia se tornado um laboratório ambulante para o estudo das consequências do aquecimento global e da poluição marinha. Nos dias seguintes ao ataque, a notícia correu o mundo e logo chegou aos ouvidos de figuras importantes da indústria cinematográfica. Um desses nomes era o lendário diretor britânico Alfred Hitchcock, conhecido por sua genialidade no gênero de suspense e terror psicológico. Na época, Hitchcock estava em fase final de preparação para filmar Os Pássaros, baseado no conto homônimo da escritora inglesa Daphne du Maurier. O incidente em Capitola pareceu confirmar os temores que Hitchcock queria explorar em seu filme: o medo do ataque silencioso e imprevisível da natureza. O cineasta visitou discretamente a cidade poucas semanas após o ocorrido, acompanhado de sua equipe criativa. Ele fotografou ruas danificadas, entrevistou moradores e estudou os relatos para capturar com fidelidade o clima de pavor vivido pelos habitantes. Embora o filme já estivesse em desenvolvimento, o episódio de Capitola influenciou significativamente as escolhas visuais e narrativas de Hitchcock. Em 1963, Os Pássaros foi lançado e se tornou um sucesso absoluto, com críticas elogiando a atmosfera tensa e a representação visceral do terror. O filme ganhou status de clássico e é frequentemente citado como uma das obras mais influentes do cinema de horror psicológico. Para os moradores de Capitola, o reconhecimento internacional trouxe orgulho, mas também lembranças dolorosas do trauma vivido. Entrevistas com sobreviventes do ataque foram usadas como referência em documentários sobre o making-of do filme.
O nome de Capitola passou a ser vinculado ao universo cinematográfico de Hitchcock, mesmo que indiretamente. Até hoje, historiadores do cinema mencionam o evento como um dos elementos inspiradores por trás da genialidade visual do diretor. O ataque dos pássaros, que começou como um mistério local, terminou se tornando parte da cultura pop mundial. Capitola, outrora uma cidade pacata, agora fazia parte de uma história que misturava ciência, terror e até inspiração cinematográfica. Após dias de caos e medo, os moradores de Capitola começaram a notar que os ataques das aves estavam diminuindo gradualmente, como se algo invisível tivesse interrompido aquela estranha convulsão da natureza. O céu, antes tomado por bandos descontrolados de pássaros, foi aos poucos voltando ao normal, com o som reconfortante das ondas batendo nas praias substituindo os gritos assustadores que ecoavam há dias. As autoridades locais declararam oficialmente o fim da emergência alguns dias após o início do ataque, embora muitos ainda temessem sair de casa. Limpeza das ruas, remoção dos cadáveres de pássaros e reparação dos danos materiais tornaram-se prioridades para os serviços municipais. Trabalhadores foram vistos varrendo penas e restos de animais mortos nas calçadas, enquanto equipes médicas continuavam monitorando possíveis efeitos secundários na população humana. Apesar do alívio de ver a cidade recuperando sua rotina, um sentimento de insegurança persistia entre os habitantes, que não conseguiam entender completamente o que havia acontecido. Muitos residentes relataram terem desenvolvido medos novos, principalmente relacionados a voos baixos de pássaros ou movimentos súbitos no céu. Alguns moradores mais idosos decidiram deixar a cidade temporariamente, alegando que precisavam se afastar daquele ambiente carregado de lembranças traumáticas. Profissionais de saúde mental foram trazidos de cidades vizinhas para oferecer apoio psicológico às famílias mais abaladas pelo evento. Crianças em especial foram submetidas a sessões de terapia infantil, já que muitas delas tinham dificuldade para dormir sem pesadelos sobre aves atacando suas casas. Para tentar restaurar a imagem turística de Capitola, a prefeitura lançou campanhas publicitárias reforçando a segurança e a tranquilidade da cidade. Eventos culturais e festivais locais foram organizados para atrair visitantes e mostrar que Capitola estava de volta à normalidade. Mesmo assim, durante meses, qualquer notícia incomum envolvendo pássaros ou comportamentos anormais na natureza era imediatamente associada ao incidente de 1961. Os moradores aprenderam a conviver com o trauma coletivo, mas também com a certeza de que haviam vivido algo único, algo que jamais seria esquecido. Capitola seguia em frente, mas agora carregava consigo uma história que misturava ciência, terror e até inspiração cinematográfica. Com o tempo, o caso de Capitola ganhou relevância científica, sendo estudado por especialistas em ecologia marinha, toxicologia ambiental e comportamento animal. Pesquisadores descobriram que o aumento repentino de ácido domoico no ambiente marinho havia sido causado por uma floração excessiva de diatomáceas tóxicas, conhecidas como pseudonitia. Essas microalgas liberam toxinas que entram na cadeia alimentar marinha, afetando primeiramente pequenos peixes, como anchovas, e depois aves e mamíferos que se alimentam deles. Ao consumirem esses peixes contaminados, os pássaros desenvolveram sintomas neurológicos graves, como confusão espacial, agressividade e perda de coordenação motora. Isso explicava o comportamento bizarro e violento das aves durante aquele fatídico dia de agosto. Embora o evento tenha sido localizado, ele serviu como um alerta global sobre os impactos do desequilíbrio ecológico nos oceanos e a importância do monitoramento ambiental constante. Estudos subsequentes mostraram que mudanças climáticas, poluição industrial e descarte inadequado de resíduos químicos podem intensificar eventos como o ocorrido em Capitola. Nos anos seguintes, outras cidades costeiras passaram a relatar casos semelhantes, embora em escala menor, reforçando a necessidade de políticas públicas mais rígidas. Organizações ambientalistas aproveitaram o caso para pressionar governos a adotarem medidas mais eficazes de preservação dos ecossistemas marinhos. Além disso, o episódio incentivou o desenvolvimento de sistemas de monitoramento de toxinas marinhas em tempo real, especialmente em regiões com alto índice de atividade pesqueira. Especialistas alertaram que, sem controle adequado,
Fenômenos naturais como esse poderiam se repetir com maior frequência e gravidade. O caso de Capitola se tornou um capítulo importante em livros de biologia ambiental, usado como exemplo prático de como fatores ecológicos podem afetar diretamente o comportamento animal. Até hoje, cientistas retornam à região para coletar dados e comparar a qualidade das águas com as condições registradas em 1961. O legado científico do ataque dos pássaros ultrapassou o aspecto dramático do evento, transformando-o em um marco ecológico relevante. Capitola, portanto, não apenas viveu um momento histórico, mas contribuiu indiretamente para o avanço do entendimento humano sobre os efeitos do desequilíbrio ambiental no mundo natural. Anos se passaram, mas o ataque dos pássaros continuou vivo na memória dos moradores de Capitola, transmitido de geração em geração como parte integrante da história local. Histórias pessoais foram registradas em arquivos da Biblioteca Municipal, em museus comunitários e até em depoimentos filmados por instituições culturais regionais. Velhos moradores contavam com emoção como haviam sobrevivido àquela noite infernal, e crianças cresciam ouvindo versões quase mitológicas do evento. Festivais e eventos comemorativos foram criados ao longo dos anos, muitas vezes usando o tema do ataque dos pássaros como elemento central de entretenimento e educação. Um desses eventos é o Bird Attack Day, realizado anualmente em agosto, onde a comunidade revive momentos do ocorrido por meio de encenações teatrais e exposições educativas. Artistas locais também se inspiraram no fato real, produzindo pinturas, esculturas e até performances que retratavam a tensão e o drama vividos pelos capitolenses. Em algumas escolas da cidade, o episódio virou conteúdo didático, utilizado em aulas de história, ciências e geografia para ensinar sobre eventos marcantes e seus impactos sociais. Moradores mais antigos mantinham objetos simbólicos guardados, como fotos, recortes de jornal e até fragmentos de janelas quebradas na época, como forma de preservar a memória coletiva. A igreja local chegou a promover uma missa especial no aniversário de 10 anos do evento, como forma de homenagear quem havia sofrido e orar pela proteção da cidade contra futuros acontecimentos. A mídia regional nunca deixou de mencionar o caso em reportagens especiais, especialmente quando algum outro evento parecido ocorria em outra parte do mundo. Capitola se tornou sinônimo de mistério e resiliência, e essa identidade única acabou atraindo turistas curiosos e pesquisadores interessados em fenômenos inexplicáveis. Para os jovens da cidade, o ataque dos pássaros é tanto uma lenda urbana quanto um fato histórico, misturando realidade com elementos de suspense e fantasia. Livros de histórias infantis e graphic novels locais também incorporaram o evento, adaptando-o para diferentes públicos e idades. A cultura local absorveu o trauma e o transformou em símbolo de união, coragem e superação, características que definem o povo de Capitola até hoje. Assim, o que começou como um ataque silencioso e inesperado, terminou se tornando parte da alma dessa cidade costeira, moldando sua identidade e seu legado. Nos anos seguintes ao ataque dos pássaros, o nome de Capitola tornou-se sinônimo de mistério e suspense, aparecendo em documentários, programas de TV e até em séries dedicadas a eventos inexplicáveis. Programas de investigação paranormal e histórias reais baseadas em fatos estranhos frequentemente citavam o caso como um dos exemplos mais intrigantes de comportamento animal inexplicável. Canais como Discovery Channel, National Geographic e History Channel produziram episódios inteiros analisando o evento, trazendo depoimentos de sobreviventes, imagens raras e entrevistas com especialistas. Além disso, sites de notícias internacionais revisitavam o caso sempre que surgiam novos registros de pássaros agindo de forma anormal em outras partes do mundo. Influencers e youtubers especializados em mistérios urbanos e fenômenos paranormais viajaram até Capitola para gravar vídeos explorando locais ligados ao evento. Alguns destes conteúdos tornaram-se virais, aumentando ainda mais o interesse global pela história da cidade. Autores de ficção também se inspiraram no fato real, escrevendo romances, contos e roteiros para filmes e séries que exploravam temas semelhantes de natureza rebelde e ataques silenciosos. Um dos livros mais conhecidos sobre o tema é O Dia em que os Pássaros Atacaram, escrito por um jornalista americano que entrevistou dezenas de testemunhas do evento. A obra mistura relatos reais com reflexões filosóficas sobre o medo,
o caos e a relação frágil entre humanos e natureza. No cinema independente, surgiram produções menores que recriavam o evento com abordagens diferentes, desde dramas emocionais até thrillers de horror psicológico. Capitola também passou a receber turistas interessados em conhecer os locais exatos onde os ataques ocorreram, gerando uma nova economia local centrada na chamada turismo do mistério. Museus dedicados ao evento foram criados, com exposições permanentes que incluem mapas, fotos, documentos oficiais e até amostras de penas encontradas na época. Guias turísticos especializados começaram a oferecer pacotes com visitas guiadas pelos pontos-chave do ataque, combinando educação e entretenimento. O impacto cultural do evento foi tão grande que, décadas depois, ainda se discute como uma simples alteração ambiental pode desencadear consequências tão profundas. Capitola, outrora uma cidade tranquila, agora fazia parte de um universo muito maior, o das histórias que, mesmo reais, parecem saídas da imaginação mais criativa. Mais de 60 anos se passaram desde aquele dia em que os céus de Capitola foram tomados por aves enlouquecidas, mas o legado do evento permanece vivo na memória coletiva e na cultura mundial. O que começou como um episódio localizado e aparentemente isolado tornou-se um marco na história ambiental, cultural e cinematográfica. Hoje, o caso é lembrado não apenas como um momento de pânico, mas também como um alerta sobre os efeitos do desequilíbrio ecológico e a fragilidade da harmonia entre seres humanos e a natureza. A cidade de Capitola, embora tenha seguido em frente, nunca mais foi a mesma, e talvez isso não seja necessariamente ruim. Ela se tornou um símbolo de resiliência, de adaptação e de conscientização ambiental, inspirando outros povoados a olharem com mais atenção para os sinais que o planeta nos dá. O ataque dos pássaros serve como um lembrete. A natureza, por mais bela e serena que pareça, também pode surpreender com violência e imprevisibilidade. Por isso, é fundamental que continuemos investindo em pesquisa ambiental, monitoramento ecológico e políticas sustentáveis que garantam a saúde dos nossos ecossistemas. Afinal, o que aconteceu em 1961 pode não ter sido o fim da história, apenas o começo de uma série de alertas que o planeta insiste em nos enviar. Se você gostou deste vídeo e quer saber mais sobre eventos reais que inspiraram grandes obras do cinema, da literatura e da ciência, não deixe de se inscrever no nosso canal. Ative o sininho para receber notificações toda vez que postarmos novos conteúdos sobre mistérios reais, fenômenos naturais e histórias fascinantes. Deixe seu comentário dizendo o que achou do caso de Capitola. Você acredita que tudo foi apenas um acidente ecológico ou há algo mais por trás? Kershaw? Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que adoram histórias reais com toque de suspense. Tem sugestão de outro tema que você quer ver aqui? Deixe nos comentários, adoramos ouvir vocês. Continue conosco, porque vamos mergulhar em outros mistérios que misturam ciência, cultura e um pouco de magia da vida real. Até o próximo vídeo, e lembre-se, nem sempre é paranoia, às vezes, os pássaros realmente estão te observando.